Mas o São Paulo perde, o São Paulo segue sem convencer. No dia que o ex-presidente renuncia ao cargo, né? Ou seja, cara, em um ano nós tivemos, em um ano não, mas vai, num período aí de poucos meses, nós tivemos o impeachment de um presidente do Corinthians e nós tivemos a votação pelo impeachment de um presidente do São Paulo, mas que ele não quis esperar e renunciou. Olha a que ponto chegou o futebol mais poderoso do Brasil, que é o Paulista. É o Paulista. São os clubes que têm mais dinheiro, são os clubes que, se você somar, tem sim mais títulos aí de repercussão. E você vê o presidente do Corinthians sofrendo impeachment e agora o presidente do São Paulo renunciando. É péssimo fora e dentro do campo o momento do São Paulo, Flávio. Gostei quando você falou que são os clubes com mais dinheiro. Que clubes, cara pálida? O Corinthians, o São Paulo, o Santos, que dinheiro que eles têm? Estão matando cachorro a grito, como se falava antigamente, não tem dinheiro para nada. Agora estão contestando a sujeira lá no estádio do Corinthians. Parece que não estão limpando, ou se estão limpando mal, ou não estão pagando os caras que limpam, eles não estão limpando. Sei lá, coisa feia. Ontem no São Paulo, o placar eletrônico não estava funcionando, o reconhecimento facial pifou. Negócio terrível, cara. Não tem dinheiro nenhum, não. Os caras estão aí. Os clubes de São Paulo que tem dinheiro, o Palmeiras. Lógico, tem o Bragantino, se for olhar. O Mirassol tá ajeitadinho, mas dos grandes mesmo, só o Palmeiras. O resto, né, já tiveram, já foram, mas agora não. Em campo, eu não achei o jogo ruim, não. Achei o jogo até divertido, animado. Lógico que tecnicamente não, né? Não era para se esperar. Mas foi um jogo animado, porque a Portuguesa, eu imaginava que ficaria só recuada, e ela chegou atacando o São Paulo. Surpreendeu o São Paulo, já no primeiro tempo. Ela poderia já ter conseguido coisa melhor no primeiro tempo. E aí, quando ela faz os gols, o time do São Paulo só começou a reagir depois que tomou gol. Foi um negócio esquisito, né? E o Caleri teve uma atuação muito curiosa, porque ele fez 2 gols, mas ele perdeu talvez o gol mais incrível da vida dele, ele perdeu um gol inacreditável. São Paulo lutou, fez o que pôde, mas realmente o time da Portuguesa só ajeitadinho, só arrumadinho, e acabou vencendo a partida, teve mérito para vencer, mereceu a vitória. E no final o Caleri até acabou falando que está sentindo essa influência, que mandaram embora o CEO, né, do futebol, que era o teórico sucessor do Júlio Casares, o Carlos Magno, acabou saindo. Então, era um cara que estava no dia a dia lá no CT. Enfim, a gente não vê perspectiva nenhuma para o São Paulo. Nenhuma. Nada. Trocou o Júlio Casares, entrou o seu Harry aí, mas não dá nada. E não tem ninguém. Você olha, o São Paulo tem eleição no final do ano. Não tem ninguém. Olha lá, olha a lista de candidatos. Não vai mudar nada. Não tem nada diferente do Júlio Casares. São todos daquele pessoal que veio lá do grupo do Juvenal Juventus, em vários grupelhos separados. Não vai mudar nada. Está tudo igual. Sem perspectiva. São Paulo pode até, dentro de campo, conseguir alguma coisa, os jogadores se superam, etc. Bom, a Ponte Preta está devendo para todo mundo, sem pagar jogador, fazendo um calote horroroso. Ganhou a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro, então por que não? Agora está na realidade dela, né? 0 pontos, 0 gol e tal. Então você consegue, mas uma coisa muito eventual, no mata-mata. Mas São Paulo não é que ele perdeu ontem, ele não tem perspectiva. Não tem perspectiva nenhuma. É um negócio terrível. Uma coisa assim, sem nenhum... Fala, o que o São Paulo pode fazer para melhorar? Não tem o que fazer. Está devendo pra caramba. Ontem apareceu o menino Pedro Ferreira, que foi uma sensação. Mandaram de volta para a Copinha, né? Que ele está atuando na Copinha. Olha, se bobear, ele já sai da Copinha vendido por 3 milhões de euros. Moleque bom jogador. Provando mais uma vez que o São Paulo precisa ter se abastecer dos seus jogadores de Cotia. Ali o São Paulo tem a sua vida. E não pegar os jogadores de Cotia e queimar rapidamente. Enfim, Pilhador, ontem mereceu perder. A saída do Júlio Casares foi natural, porque aí ele mantém alguns direitos no clube. Se ele sofresse o impeachment, ele perderia direito até de ser sócio e tal. Então ele mantém-se no grupo, né, do São Paulo, ele se mantém ali entre as pessoas ligadas ao clube. E o Carlos Miguel Haddad, por exemplo, né, que fez o mesmo processo. Ele renunciou antes e continua fazendo parte até do Conselho Consultivo. Então foi uma estratégia para manter-se dentro do clube, embora não mais como presidente.
É um momento bem bizarro do São Paulo, né, Raí? Você mesmo disse que não esperava que o Casares fosse terminar o ano no São Paulo, não chegou nem perto de terminar o ano, né? Ele não terminou o mês. O primeiro mês do ano, ele não terminou no São Paulo, ele renunciou ao cargo, disse que não por assumir culpa, mas por respeito à família dele, por tudo que a família dele está passando. E um momento ridículo também dentro do campo, né, Raí? Em relação a essa questão do Casares, aí, diretoria e afins, acho que a gente tem que ficar muito de olho nos próximos passos, né? Ontem, bem cedinho, teve lá uma busca e apreensão da polícia e uma entrevista depois dizendo que um dos responsáveis disse que o estádio do Morumbi virou uma grande máquina de caça-níquel, né? Pelas negociações que foram feitas de forma irregular. Negócio de camarote para cá, ingresso para lá. Então, a gente tem que ficar bem de olho nessas investigações e não deixar isso cair no esquecimento. É muito importante porque há 10 anos, um outro episódio estranho, para dizer o mínimo, envolvendo um personagem que está de novo no centro dessa polêmica, no caso Douglas Schwartzman, era um caso com uma patrocinadora do São Paulo, acabou caindo no esquecimento, ficou para lá, deixou quieto. Então é importante que isso não seja esquecido, né? O São Paulo foi roubado, isso está muito claro. E é preciso saber por quem. E essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Eu não sei quem foi, não vou aqui fazer ilações, acusações, mas a polícia tem essa possibilidade, né, de fazer a investigação e trazer aí os dados concretos sobre essa história toda. Mas acho que cabe do lado de cá a gente seguir fiscalizando, né? Porque não é porque renunciou, porque se afastou, porque viajou, porque saiu, porque chorou, porque está doente, porque a família foi envolvida, que a gente vai deixar isso para lá, né? Quem errou, quem agiu de forma errada com o clube, quem cometeu crimes, porque aconteceram crimes nessa história, essas pessoas precisam ser responsabilizadas, é preciso bater nessa tecla. O Júlio Casares disse que a família dele foi atacada. Quem trouxe a família dele, Júlio Casares, se você estiver nos assistindo, quem trouxe a sua família para essa história foi você. Você colocou o seu filho, por exemplo, sentado na mesa de reunião com a Prefeitura de São Paulo, com a placa, com o nome do São Paulo, sendo que seu filho não é funcionário do São Paulo, nunca foi funcionário do São Paulo. O que o seu filho estava fazendo no vestiário da Neoquímica Arena em um jogo entre São Paulo e Corinthians, por exemplo. Então, quem colocou a sua família nessa história toda foi você mesmo. Então, se nesse momento eles estão sendo acusados, atacados, não sei o que está acontecendo, a culpa também é sua, nesse caso especificamente, né? Então, não dá para querer dar uma de coitado agora nesse momento, né? Eu não tenho culpa, eu não fiz nada, eu sou uma vítima de um jogo político. Não é. Você sabe que não é. Então, sobre a direção do São Paulo, acho que esse é o ponto. Sobre o time em campo, eu acho que tem uma coisa para a gente analisar aí, olhar nos próximos dias, que é preciso entender se o que está acontecendo, se o desempenho aí do time é uma estabilidade por conta desses problemas todos, se mentalmente os caras não estão focados, ou se é um outro problema de ordem tática, técnica, física. Porque assim, o São Paulo está jogando muito pouco, né? É claro que os problemas extra-campo eles influenciam, mas não é justificável o que aconteceu ontem, só com isso. Não é justificável o que aconteceu contra o Mirassol na estreia, só com isso. Em 4 jogos no Campeonato Paulista, o São Paulo jogou muito pouco em quase todos. Tirando o segundo tempo contra o São Bernardo, que foi um pouquinho melhor, os outros todos foram ruins. O jogo contra o Mirassol foi péssimo. O clássico contra o Corinthians no final de semana que passou, o São Paulo acha um gol ali num momento em que o Corinthians até tinha mais oportunidades. O Corinthians poderia ter saído na frente no primeiro tempo. Teve gol que o Yuri Alberto perdeu 2, teve gol que o Mateuzinho perdeu. E aí no finalzinho ali, um jogo estava até mais equilibrado, acabou sendo castigado. Acho que o empate foi o resultado mais justo, né? E ontem, assim, o São Paulo jogou muito mal contra um time da 4ª divisão do futebol brasileiro, a Portuguesa. Não é um super time da Portuguesa. São Paulo tomou 3 gols da Portuguesa. De novo, a gente estava falando aqui do Vasco, né, do time desorganizado, toda hora correndo para trás. Com o São Paulo acontece a mesma coisa, toda hora correndo para trás. Você olha a escalação de ontem, é uma escalação que não se justifica. Rafael Tolói e Dória juntos na zaga, uma dupla. Um estreando e o outro é um zagueiro já veterano, no fim da carreira, pesado para jogar numa dupla de zaga. Cédric na direita, de novo. Aí na esquerda o menino, o Nicolas, que já tá sendo queimado, né? Que você abre a rede antissocial, que é só crítica em cima do moleque. Ele tá fazendo o 3º jogo dele. Então, sendo inserido nesse cenário, de um time bagunçado, ele vai sendo queimado. Daqui a pouco não presta mais. Aí você vai ter que emprestar, vai ter que vender e o menino tem potencial. Aí à frente da defesa, Pablo Maia e Negruti. São escolhas que não se justificam. Eu tenho a sensação que o Crespo ainda não entendeu o campeonato que o São Paulo está disputando. O São Paulo, nesse momento, não disputa o campeonato para ficar em primeiro, para ter a melhor campanha. Ele disputa o campeonato para ter uma
campanha segura, a pontuação necessária para ficar fora da zona do rebaixamento, o mais distante disso possível, né? Se der para classificar, deu. Se não der, beleza, segue o barco. Então, aparentemente, a prioridade foi usar um time reserva ontem para usar titular contra o Palmeiras no sintético no final de semana. Provavelmente vai perder esse jogo. Jogando contra o Palmeiras fora, São Paulo já não tem tido bons resultados. No sintético, pior ainda. Não deve ter o Lucas, não vai ter um ou outro também que não vai jogar. E aí, contra o Flamengo, na quarta-feira que vem, vai fazer o quê? Vai usar o time reserva na estreia do Campeonato Brasileiro? Aí já começa o Brasileirão tomando uma cacetada em casa. Então, os jogos mais importantes eram os do meio da semana. Era o time titular ontem e era o time titular na quarta-feira que vem. Para tentar ontem ganhar o jogo. Na quarta-feira que vem fazer um bom papel, não perder em casa contra um time que é muito melhor, o Flamengo. E o clássico, o que aconteceu. Tem seu peso, é importante, mas é preciso entender a prioridade nesse momento, né? Não dá para você atacar todas. Então, dentro dessa divisão, para mim, ele errou ontem. Errou em usar uma escalação reserva e perdeu um jogo em casa que ele tinha que ganhar. Na conta do Campeonato Paulista do São Paulo, ele tem que vencer os seus jogos como mandante. E ele já perdeu um. Então ele ainda vai ter o Primavera, que está lá em cima no campeonato, tem uma campanha melhor que a do São Paulo, e ainda vai ter o clássico contra o Santos, que é também no meio aí dos jogos do Campeonato Brasileiro. Então, eu questiono muito o planejamento do Crespo especificamente para esse jogo de ontem. Acho que ele errou demais na formação e já está, assim, muito no comecinho da temporada, mas dando para contestar um pouco do trabalho dele. São Paulo perdeu 14 dos últimos 21 jogos que ele fez. Muita coisa, cara. São muitas derrotas. A gente estava falando aqui do Vasco, que não ganha do Flamengo de jeito nenhum, números impressionantes, né? 2 derrotas em 30. O São Paulo perdeu 14 dos últimos 21 jogos que ele fez. É um número assustador, pensando que vai começar o Campeonato Brasileiro, que no Campeonato Paulista o time está lá embaixo, está olhando para baixo nesse momento. São Paulo não olha para cima no Paulistão. Ele está mais perto da zona do rebaixamento do que de uma vaga na próxima fase. Então, assim, eu acho que tem muita coisa para questionar no ambiente, no entorno, muitos problemas. Mas o trabalho do Crespo também, nesse momento, está deixando muito a desejar, o Pilhado. É tudo péssimo, dentro e fora do campo, né? É isso, né, Mauro? Que o Raí diz, da diretoria, todo mundo já sabia que estava um papelão o São Paulo. Mas no campo também. No campo está muito ruim. E a crise até ela se acentua pela falta de entrega no campo, que aí as torcidas organizadas começam a se revoltar com o resultado, aí as torcidas organizadas já pressionam, aí já começam a surgir pressões na antiga diretoria. É tudo péssimo no São Paulo. Dá para dizer que o momento do São Paulo é até pior do que o que muitos falam do Corinthians, Mauro? Porque o Corinthians, que ainda não foi o campeão da Copa do Brasil, ou não, é tudo a mesma coisa, é tudo péssimo. Não, a dívida do Corinthians é bem maior que a do São Paulo, né? A do São Paulo é enorme, a do Corinthians é muito maior. Isso aí não pode ser tirado do contexto, né? Como o Corinthians ganhou a Copa do Brasil, parece que está tudo bem, mas não está. O São Paulo também ganhou uma Copa do Brasil há 2 anos e pouco. E olha a situação. A Copa do Brasil não é remédio para clube endividado em crise, né? Amanhã o Corinthians pode ter uma sequência ruim, cai teca e tudo vira a mesma coisa. Há 1 ano, o Corinthians, há 1 ano, menos até, também vivia a situação do impeachment de um presidente. Qual a diferença? Eles têm as semelhanças, são muito parecidos. Momentaneamente, há uma calmaria no Corinthians, que o São Paulo viveu não tem tanto tempo assim. E a diferença é que a dívida do Corinthians hoje ela pode ser o quê? Talvez o triplo do São Paulo, saberemos quando saírem os balanços em abril. Mas a dívida do São Paulo é grande, do Corinthians é absurdamente maior, né? Mas nenhum dos dois é referência para nada. A grande questão que eu acho é que assim, o São Paulo partiu para o FIDIC para tentar uma solução financeira. E eu vejo que às vezes as pessoas, já vi gente pensando assim, não, viu, o FIDIC não adiantou nada. Primeiro, claro que não vai adiantar nada no meio desse imbróglio todo, né? Não tem nenhum projeto de recuperação financeira que no meio dessa confusão toda vai dar certo. E não é o FIDIC em alguns meses ou 1 ano que ia resolver também. Mesmo que nada do que aconteceu, que gerou o afastamento do presidente, se nada daquilo acontecesse, não é o remédio amargo é para tomar por anos, né? Não é alguns mesinhos ali, não contratando e tal, sabe? E o São Paulo, aliás, qual é o plano do novo presidente? Qual o projeto? Qual a ideia? O que é que vai ser feito? Acho que é isso que tem que ser dito para o torcedor. Qual a ideia? Para mudar a situação do clube, não só do time. Até agora não tem nada de concreto, né? Um projeto, um plano. E olha, nós tivemos aí semanas de sai ou não sai do Casares, né? Já sabia quem poderia assumir.
houve uma reunião ou mais para definir, ó, temos que ver o que vamos assumir o clube, o que faremos, o que diremos ao sócio e ao torcedor. Eu acho que minimamente, muito distante ainda de um bom panorama, né? Pelo menos uma limpeza está sendo feita, né? Algumas pessoas estão saindo do clube, né? O que é bastante importante. Não são quadros que é um cargo que não efetivamente tem esse nome, mas é o tal do CEO lá, né? Que é o Márcio Carlo Magno saiu, o diretor lá do Clube Social também foi embora. Acho que minimamente algo está sendo feito, mas muito distante do ideal. Eu só queria destacar um trecho aqui da longa carta de despedida do Casares, que ele diz o seguinte: faço questão de registrar que deixa um clube esportivamente estruturado, com um time competitivo que voltou a disputar decisões, chegou a finais e conquistou títulos de grande relevância. Destaco de forma especial o título da Copa do Brasil, inédito e histórico, que simboliza o trabalho sério, responsável e comprometido ao longo da gestão. Em 5 anos, o São Paulo ganhou um troféu relevante, que é uma Copa do Brasil importante, o clube não tinha vencido, aumentou demais a sua dívida, deixou de ser muito competitivo. E o Casares ainda tem a cara de pau de publicar essa nota aqui, como se ele tivesse entregue um clube com dívidas saneadas ou muito próximo disso, com um projeto nos trilhos. Assim, é muita cara de pau. Concorda, Flávio Prado? A administração não foi boa, não. O São Paulo piorou, ficou muito caro, né? O São Paulo aumentou demais o custo, a dívida aumentou muito. Hoje, eu diria que o São Paulo deve mais que o Corinthians, porque o Corinthians tem um estádio para pagar, né? Se você somar o que o São Paulo deve e exclui o estádio. O São Paulo já tinha um estádio que não tem nada a ver com a direção atual. O estádio veio lá de trás. Então, o São Paulo tem um estádio que está. Você olha a dívida do São Paulo e olha a dívida do Corinthians, exclui o estádio, o São Paulo deve mais. Então, realmente, o trabalho não foi uma gestão que merece elogios, não, de jeito nenhum. É uma sucessão, né? É uma diretoria pior que a outra, é um dirigente pior que o outro, e agora, pelo menos, a gente começa a ver que estão tendo aí processos de impeachment, né? Porque antes eles iam se acobertando, antes eles iam deixando os caras terminarem mandato. Hoje, você vê, Augusto Melo caiu, Casares caiu. E a gente está falando, gente, de 2 dos maiores clubes, Flávio. Quando eu disse que os clubes de São Paulo têm mais dinheiro, é porque se você for ver valores de patrocínio, tirando o Flamengo, os principais patrocinadores, os principais arrecadação, as principais arrecadações são de São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Ou não? Ou eu estou errado? Depois do Flamengo, eu acho que de arrecadação é verba de TV, patrocínio e todo o resto, os clubes de São Paulo são os mais ricos, tirando o Flamengo, que o Flamengo é um caso à parte, né? Ou eu estou errado, Flávio? Eu acho que nesse aspecto, sim, captação de dinheiro, mas eles estouram tudo, né? Agora, não crie ilusão, viu, Pilhado? Esses processos, eles são políticos. Tudo que tem de errado nos clubes já vem faz tempo. E os presidentes, eles ficaram... O Augusto Melo, ele não caiu porque teve denúncia de não sei o quê, ele caiu porque ele brigou com o Rubão. O Casares estava há 5 anos no São Paulo. 5 anos! Será que só tinha coisa errada agora? O que aconteceu? Houve alguma quebra, alguma coisa lá dentro, e a partir dali eles começaram a jogar situações, a fazer denúncias e tal, não sei o quê. E são as mesmas pessoas. Não vai mudar nada. É mudar para continuar igual. O Corinthians mudou agora? Não mudou nada. Eles estão cobrando do atual presidente que ele apresente auditoria. Ele recebeu uma auditoria e não apresentou para ninguém, para sócio, para ninguém. São Paulo vai mudar o quê? Não tem, é igual, é tudo a mesma coisa. É mudar para continuar igual. É um processo político, eles brigam entre eles politicamente, e aí escolhe uma outra pessoa para fazer exatamente a mesma coisa que a outra vinha fazendo.